O grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 17º e cujo tema principal é Sede Perfeitos. Vamos passar então à nossa apresentação. E como dissemos, vamos iniciar então este estudo intitulado Sede Perfeitos e que, por sua vez, se subdivide nos seguintes temas: caracteres da perfeição, o homem do bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e nas instruções dos espíritos encontramos os temas o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Hoje iremos estudar os primeiros 6 itens. E vamos começar então pelo primeiro, com o título Caracteres da Perfeição. E começamos por citar a palavra do Mestre relatada pelo evangelista Mateus, no capítulo 5º, versículos 44 a 48. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E vamos ouvir então as palavras de Allan Kardec sobre este. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. E vamos parar aqui para fazer aqui algumas reflexões sobre este tema. Caracteres da perfeição. Antes de mais, precisamos considerar que este mundo não é estância de descanso, nem lugar de divertimentos inúteis, mas sim oficina de trabalho, de estudo e de realizações,
aonde viemos para aprimorar o nosso progresso espiritual. Precisamos compreender qual a destinação da Terra, o objetivo de aqui aportarmos, a razão de coabitarem neste planeta irmãos que se encontram em patamares evolutivos diferentes. Assim, estudando a história dos povos, vemos que em todos os tempos, ao lado de irmãos possuidores de um comportamento pacífico, houve também aqueles que, possuidores de ideias esdrúxulas, cultuaram a si próprios, entendendo que a perfeição residia neles. Entendiam ser autênticos deuses e o que os outros deviam admirar e enaltecer. Também tem havido aqueles que defenderam a ideia de que a raça a que pertenciam se distanciava em perfeição das outras raças e por isso mesmo lhes deveriam prestar culto e, em última análise, poderiam e deviam mesmo ser exterminadas, dado que seriam inferiores. Hitler e seus seguidores, embora nossos irmãos, se situavam nesse grupo dos que se consideravam uma raça superior e ainda estão bem frescas na memória de muitos as atrocidades que cometeram à conta dessa perspectiva terrivelmente distorcida. Mas a doutrina espírita vem em nosso auxílio, lembrando-nos o Evangelho de Jesus, onde claramente se exemplifica em que consiste a verdadeira perfeição. Assim vemos que perfeição tem a ver com valores de ordem moral, como sejam a humildade, a capacidade de praticarmos o verdadeiro amor em nossos relacionamentos, e não com eventual aspecto físico ou posição que possamos em dado momento desempenhar. Esses valores têm a ver, acima de tudo, com a alma, com o espírito, e são conquistas de cada um, conseguidas ao longo dos tempos nas múltiplas reencarnações que Deus nos concede. O Evangelho também nos esclarece que, enquanto espíritas, temos a responsabilidade de servir de modelo àqueles que, distanciados das práticas do bem-servir, ainda se perdem em meandros de sombra que lhes dificultam a marcha ascensional para Deus. Jesus nos disse para sermos perfeitos como nosso Pai, mas a razão nos diz que não poderemos ser perfeitos como o Pai, porque a criação jamais poderá igualar-se ao Criador. Porém, poderemos sim tentar igualar o Filho, esse Filho muito especial que Ele nos enviou, que por uma questão de humildade não iria dizer que deveríamos ser perfeitos como Ele. Jesus o era. Contudo, em outro momento também nos advertiu que ninguém irá ao Pai a não ser por Ele, numa alusão clara de que Ele é o caminho, é o exemplo que precisamos seguir, é o farol que nos norteia os passos. De seus ensinamentos ressalta a prática da caridade como o caminho mais eficiente para vencer a nós mesmos. Se fizermos críticas, que elas visem, antes de tudo, os atos que praticamos e não os dos outros. E no que respeita à reforma íntima de cada um, que levará à tal perfeição que procuramos atingir, só precisamos mesmo preocupar-nos connosco. Não é a nossa preocupação ser professores de almas. Precisamos, isso sim, ser alunos de Jesus. E como alunos de Jesus, precisamos olhar para os erros dos outros com tolerância, com indulgência e perdoar-lhes as ofensas, não uma vez, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, como Pedro ouviu de sua boca e passou a exemplificar. Se queremos realmente considerar-nos espíritas, precisamos esquecer o mal que eventualmente nos tenham feito e pensar apenas no bem que poderemos fazer. Aquele que já entrou nesse caminho, que aprendeu a percorrer os corredores da paz e da concórdia, jamais se deve deles afastar, nem mesmo em pensamento. Nunca esqueçamos que Deus, a perfeição absoluta, sabe bem o que existe no fundo do coração de cada um de nós. Podemos enganar a nós mesmos, mas a Ele jamais. As suas leis são sábias, justas, interrogáveis, e não há ninguém que as possa burlar ou anular os seus efeitos. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de nós mesmos. É um estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. E não há outro meio de consegui-lo senão praticando o certo e o bem, porque só o altruísmo purifica, melhora e aperfeiçoa os espíritos.
Vamos continuar agora com o tema seguinte, intitulado O Homem de Bem. E nos diz Allan Kardec: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de caridade, de justiça, de amor, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer, amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim,
Respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. E vamos também aqui interromper e fazer algumas considerações sobre o homem de bem. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: por quais sinais se pode reconhecer no ser humano o progresso real que deve levar o espírito na hierarquia espiritual? E a resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. É aquele que, quando interroga a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum erro, se fez tudo o certo e o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que queria que os outros lhe fizessem. É aquele que, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, sacrifica o seu interesse pela justiça, que é correto e bom, que é humano e benevolente com todos, que é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem erro, atira a primeira pedra. E não é vingativo. É exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como aos outros tiver perdoado. Mas o verdadeiro homem de bem precisa autoanalisar-se continuamente, por forma a modelar seu caráter progressivamente na vivência do Evangelho de Jesus. Tendo vontade de se melhorar, ao final de cada dia deve explorar a sua consciência para perceber se cumpriu ou faltou com algum dever. Só assim, conhecendo-se, irá perceber como e onde necessita de reforma, a fim de arrancar dali as erradas tendências, como arranca as ervas daninhas no seu jardim. Examina o que poderá ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra si mesmo. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Mas como julgar a si mesmo? Precisamos contar com a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as tornam desculpáveis. É que o avarento se julgará simplesmente previdente e económico, e o orgulhoso se considerará somente cheio de dignidade. Porém, há um meio de não se enganar. Quando se está indeciso quanto ao valor de uma ação, pergunte-se como a qualificaria se outra a praticasse contra si próprio. Então, o processo é: conhece-te a ti mesmo e orai e vigiai. E progressivamente o ser encarnado passará a se conscientizar da sua realidade, da verdade e das leis naturais trazidas ao mundo de forma concreta por Jesus Cristo. E Ele, o amigo de sempre, estará ao nosso lado em todos os momentos de maiores dificuldades, pronto a auxiliar-nos a fazer a reforma íntima de que tanto necessitamos. Agora vamos continuar com outro tema, intitulado Os Bons Espíritas. E nos diz Allan Kardec: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se compreendem, não os aplicam a si mesmos.
Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que se oculta ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes, para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples facto que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenómenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas pretensões. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Vamos falar um pouco também sobre este tema, os bons espíritas. Ser um correto e bom espírita é o mesmo que ser um bom cristão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas erradas inclinações. Qualquer que seja o modo de progressão ou condição normal da existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Os adeptos da doutrina espírita, ou seja, da doutrina de Jesus, não devem esquecer os seus compromissos doutrinários fundamentais, que são a caridade e a fraternidade para com todos. Não devem esquecer de praticar a humildade, a solidariedade, enfim, de praticar a moral da doutrina que está contida nas mensagens de Jesus Cristo.
O verdadeiro espírita, isto é, o verdadeiro cristão, deve praticar o certo e o bem e entender a finalidade da doutrina de Jesus. Há os que conhecem a doutrina espírita, admiram-na, mas não seguem os seus princípios, preferindo suas próprias ideias e tendências que lhes parecem mais acertas. Não é pelo facto de se dizer espírita que o ser humano se transforma para melhor. Primeiro, precisa conhecer a doutrina, mas depois é necessário colocar em prática os ensinamentos ali colhidos. O espiritismo não veio ao mundo apenas para dar informações sobre novos factos ou explicar e provar a possível comunicação entre vivos e mortos, encarnados e desencarnados. Nem tampouco para explicar filosoficamente a razão de coisas comuns e transcendentais. O espiritismo veio ao mundo, sobretudo, para tornar a criatura humana melhor, através da prática da caridade e do amor ao próximo. Hoje sabemos que os espíritos são as pessoas que desencarnaram e que agem de conformidade com as suas tendências e desejos. Muitos que desencarnaram permanecem aqui junto a nós, exercendo sobre nós ampla e insuspeita influência e pressão psicológica. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fornece a notícia de que essa influência é tão grande que não raro eles nos dirigem. Muitos dos nossos problemas estão relacionados com a presença de adversários espirituais que nos assediam, buscando desforra de passadas ofensas. Outras vezes, somos vítimas dos nossos próprios vícios, atraindo para junto de nós irmãos desencarnados que connosco se afinizam e que, através de nós, buscam satisfazer as suas necessidades que perduram no mundo espiritual. Claro que a intervenção dos benfeitores desencarnados e os recursos mobilizados através da oração promovem o seu afastamento. Todavia, o fundamental é que aprendamos a nos defender, acima de tudo, vencendo em nós as más tendências. Na questão 469 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como podemos não ser assediados pelos nossos irmãos menos esclarecidos? E a resposta é bem clara: praticando a correta verdade e pondo em Deus toda a vossa confiança. Quem se empenhar em servir, tendo certeza da proteção divina, resguarda a casa mental contra desequilibrados e desocupados do além. Que a nossa mente se ocupe dos ensinamentos do Senhor da vida e, vigiando e orando, estaremos no caminho certo, que nos permitirá ser bons espíritas. Vamos continuar agora com o último tema de hoje. Bom, vamos então continuar com o último tema, a parábola do semeador. Vamos primeiramente ouvir o relato de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando numa barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulhos, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas ao sair o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outras a 60, outras a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz.
antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este ouve a palavra e a entende, e dá frutos. E assim um dá 100, e outro 60, e outro 30 por um. E nos diz Allan Kardec: a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer a diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenómenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem o objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações escritas, interessando-se apenas enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes. Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Bom, aqui terminamos a primeira parte deste capítulo. Vamos então fazer aqui algumas reflexões finais sobre a parábola do semeador. E pensamos ser esta a única parábola que foi explicada por Jesus a seus discípulos. E isso, de certo, terá um significado especial. A semente, como sabemos, é o Evangelho de Jesus, são seus ensinamentos. E o semeador é todo aquele que se propõe divulgar esses ensinamentos. Jesus, ao explicar pessoalmente esta parábola, transferiu para todos nós maior cota de responsabilidade. Leva-nos a refletir sobre a função primordial de cada um na obrigação de preparar adequadamente o campo mental daqueles que nos ouvem, a fim de que possamos semear em terra firme e a palavra divina que possa produzir a 100 por um. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Assim, a semente que caiu à beira do caminho diz respeito aos que se mantêm à margem das orientações espirituais. São os indiferentes que se achegam ao Evangelho, ouvem as lições, mas não entendendo, retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. Estes são espíritos ainda não preparados para a semeadura, ainda refratários ao Evangelho. Neles a semente ainda não consegue sequer germinar. Deixam-se arrastar pelas más influências e assim perdem as oportunidades benditas que os podiam salvar. É que os perversos, que se comprazem ainda na prática do mal, sentem inveja daqueles que enveredam pelo caminho do bem. Como não querem ficar sozinhos, influenciam negativamente aqueles que, como eles, ainda não se interessam pelo Evangelho. A semente que caiu sobre a pedra diz respeito aos que rapidamente se apaixonam e recebem com muita alegria o Evangelho, pois nele encontram o que lhes enche o coração. Porém, o Evangelho impõe procedimentos que os obrigam a fazer alterações comportamentais. O Evangelho os convida a fazer cedências em seus hábitos perniciosos e assim parece-lhes mais fácil fugir às responsabilidades e desviam-se dos caminhos que o Evangelho indica, tão logo surge a menor contrariedade ou alguma tribulação decorrente das vicissitudes da vida. Esquecem que todos estamos em prova e que as provas fazem parte da vida e devem ser vencidas e não contornadas. As pedras do caminho indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos que somos. Elas precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento das verdades imortais, seja pela melhoria moral.
A semente que caiu entre espinhos refere-se aos que ouviram a palavra do Evangelho, mas, iludidos com as riquezas e deleites da vida, não dão aso a que seus frutos amadureçam. As intenções já começaram a germinar, já conquistaram parcialmente o seu coração, mas as tentações, o deleite dos prazeres efêmeros, ainda falam mais alto. Ao comparar as coisas materiais com as espirituais, preferem decidir-se pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. A que caiu na boa terra. Essa é a semente que é ouvida, entendida e posta em prática. Por todos os que, conscientes da necessidade da reforma íntima, não se poupam a esforços para combater suas inferioridades, procurando em todos os atos de suas vidas pôr em prática os ensinamentos consignados no Evangelho. Os seus corações estão mais amadurecidos e receptivos ao Evangelho. Estão dispostos a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes adquisições. Procuram ser hoje um pouco melhores do que ontem e amanhã um pouco melhores do que hoje. Claro que, tal como nos diz a parábola, que nem todos desses que já têm o terreno preparado para colher a semente irão frutificar da mesma maneira, pois que, tal como existe diversidade de terrenos que produzem de modo diverso, também existe diversidade de personalidades e assim uns aproveitarão mais do que outros. Allan Kardec, ao definir o verdadeiro espírita, deixou bem claro que os verdadeiros espíritas são os que se preocupam em combater suas más tendências. Portanto, o que importa é que tenhamos consciência dessa necessidade de reforma das nossas atitudes e possamos desapegar-nos dos fenómenos que nos seduzem, procurando ser os semeadores que preparam adequadamente o solo a semear, entregando-nos de alma e coração à prática do amor, pois é através do nosso exemplo que poderemos conquistar adeptos para a nossa causa. E que possamos fazer sempre o nosso melhor. E assim, concluído está mais um estudo do Evangelho. Deixamos desde já o nosso convite para o próximo, onde continuaremos a abordar este capítulo. Gratos pela vossa presença, nos despedimos e até breve.